voltados à conservação ambiental montante desses barramentos. E, por fim, também nós colocamos uma ressalva, né, Denis, da nossa preocupação, e nós entendemos que o comitê também deveria sinalizar isso, viu, Denis? De existir uma manifestação no sentido de reforçar a preocupação da bacia de que, para garantir, né, esse balanço hídrico de todo o sistema proposto, do modo a fim de manter, né, o atendimento das demandas da bacia e dos próprios usuários que se utilizarão do SAR, de que é fundamental que sejam observadas, né, a garantia de, no mínimo, a manutenção aí das vazões liberadas para as bacias PCJ durante os períodos de estiagem, conforme estabelecido na atual regra operativa do sistema Cantareira, né? Então, vazões essas que muitas vezes elas já têm até se mostrado críticas, né, quando a estiagem se mostra mais severa, mais prolongada, e a gente sabe que todo o balanço, o arranjo do sistema adutor regional, ele foi calculado, aquele balanço hídrico, considerando-se a atual regra operativa do Cantareira. Então, acho que é importante o comitê sinalizar isso, né, junto ao governo do estado, de que a gente tem essa preocupação de que essas vazões elas sejam garantidas aí para continuar o equilíbrio hídrico aí ao longo dos anos aí de concessão dessa PPP. Perfeito. Obrigado, Flávio, pelas considerações aí. Pode falar, Chico. Só complementando o seguinte, né? Nós precisamos realmente ser interlocutores das demandas. Então, o primeiro sinal, né, num cafezinho de uma reunião do Comitê de Bacias, de uma Câmara Técnica, ao primeiro sinal de uma dúvida, de uma insegurança, nós levamos até a Secretaria dos Comitês, que vai procurar dentro das câmaras técnicas e com o auxílio da família PCJ, abrir um diálogo realmente com a CEMIL, com o SP Águas, com a concessionária, para que a gente possa realmente ir construindo soluções. Porque, gente, essa proposta aí já pode ter alguma coisa parecida no Brasil, né? Lá no São Francisco, aqui e acolá, mas da maneira como está sendo feita, numa região de estresse hídrico crônico como a gente, que envolve uma bacia como o Alto PT e o PCJ, com a importância econômica que tem essas bacias, e somando populações de milhões de pessoas. Então, eu digo o seguinte, que todos nós sejamos os mensageiros da gestão de conflitos e da paz. E a Natália tem se apresentado sempre. Me procurem, não deixem crescer dúvidas, não deixem crescer inseguranças. Então, eu penso que é nesse sentido. O consórcio esteve na primeira audiência pública, foi na segunda, que foi virtual, talvez nós nem precisaríamos participar, mas participamos novamente. O colega Murilo deu até uma pitadinha de clima lá, porque o clima, hoje, nós estamos vivenciando os eventos climáticos extremos e não podemos esquecê-lo, mas eu diria assim, vamos ser gestores da paz e, acima de tudo, da construção de uma experiência exitosa. E o PCJ tem sido, acima de tudo, um exemplo de Brasil e da América Latina. Então, vamos ter mais um bom exemplo do PCJ. Gratos a todos, a compreensão e de todos. Doutor Rodrigo e todos, brincamos no início aí, né, o Laércio Dias, que eu falei dos universitários. Gente, eu tenho consultado todos os colegas, as lideranças do PCJ, porque nós estamos inseguros. Então, nós precisamos ouvir a todos os universitários para que, junto, a gente possa construir essa segurança. Então, gratidão a todos. Perfeito. Essa insegurança, Chicão, ela só nos motiva, porque a gente vá no ato colaborativo, no ato técnico, participar do processo. Eu acho que todo mundo ganha nesse. Ninguém perde quando você envolve toda a experiência dos comitês PCJ. Você pegar aqui a bagagem técnica que hoje está participando aqui desse grupo, ela é enorme, né? Nós ambos as áreas de atuação, né? Então, assim, a gente sempre vai manter esse espírito colaborativo aí, de estudar tecnicamente, de colocar à disposição. Eu acho que é por aí. Eu acho que o sucesso do empreendimento
ela vem com uma comunicação aí efetiva, que não tenha dúvidas e que coloca a sociedade, porque não, a gente faz parte, é um órgão colegiado, mais de 750 pessoas fazem parte dos comitês PCJ. Então, eu acho assim, eu não vejo o porquê do governo não aproveitar dessa bagagem técnica aí, né, de toda essa estrutura aí, para conseguir fazer o melhor processo possível aí, livre de qualquer risco aí, de qualquer paralisação aí, de um processo administrativo, né? Então, muito cabida essa nossa observação. Acho que obrigado mais uma vez pelo estímulo aí, pelas palavras aí que são verdadeiras aí, que são corretíssimas. Você tem o Alexandre, por favor. Pois eles não só aproveitando, bom, primeiro, Chicão, 4h30 da tarde, sexta-feira, está com essa energia, transfira um pouco para nós aqui, desculpa. Mas brincadeira da parte, não, acho que só ouvindo o Flávio, muito legal essa questão que ele trouxe, porque assim, a própria secretária disse claramente que está em consulta pública a PPP do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da modelagem institucional, dessa questão da modelagem financeira, etc, etc. E, vamos dizer, o engenharia da história, vamos chamar assim, né, que nós, inclusive, esse ofício que, né, o Flávio Referi colocou agora, e o comitê encaminhou, acho que foi lá em meados de 2025, 2024, não me lembro, para quem já lembra o dia dessa... Acho que foi abril. Abril, né? Ou seja, isso. O SAR ficou um tempo meio incubado dentro do governo, e aí depois veio para uma reunião para fazer uma apresentação de validação vamos dizer, da engenharia do negócio, ainda naquele momento sem falar em arranjo institucional, financeiro, nem nada. E aí o comitê, o consórcio, as entidades fizeram um pouco alguns desses pleitos, essas demandas aí que o Chico e o Flávio falaram. E aí hoje ele é um anexo, vamos dizer, do pacote de documento da PPP. Eu não sei, aí talvez não sei se o André está por aí ainda, talvez careça, Denis, uma reunião, porque veja, tem pleitos aqui que não são diretamente da PPP, é da engenharia do negócio, da obra, se o ponto de entrega vai ser aqui ou vai ser ali, se vai ser no Fetá, vai ser no Capivari, porque se der esse passo rumo à assinatura do contrato, essas questões estão consolidadas e depois não se ajusta mais, né? Porque isso significa alterar o objeto, provavelmente, alterar custos, né? Porque se vai lançar num ponto ou no outro, significa mais tubo, menos tubo, etc, etc, elevatório ou não. Eu não sei, talvez valha, Denis, depois agora de encerrado o prazo da consulta pública, uma conversa com as caras, que é a contratante do estudo de engenharia, vamos chamar assim, né? Para talvez aí consolidar de fato essa questão do ponto de, qual é a coordenada lá do ponto de captação, do ponto de lançamento, acho que consolidar isso, mesmo que seja para ficar como está, mas acho que tem alguns pleitos aqui que não são exatamente da PPP do ponto de vista administrativa. E se considerarmos que o que está lá como anexo já é o que é pactuado no comitê, e me parece que ainda tem algumas sugestões, depois nós vamos ter condição de ajustar. Então, não sei, talvez só fazer um pouco, em paralelo, uma conversa independente aí da consulta pública. Assim, o que a gente recebeu aqui de contribuições, ela se divide entre dúvidas, posições e pleitos. Acho que esses são os. E dentre essas, você tem a questão se está relacionado ao processo da PPP, ou se, como você falou, na questão da engenharia. Talvez a forma que a gente vai ter que organizar essas questões, a gente vai ter que meio que quebrar a cabeça e organizar isso. Até porque para a própria SP Águas poder fazer o encaminhamento. Se é ela que responde, se é a CDP que responde. Entendeu? Então, acho que é interessante quebrar um pouco a cabeça. Não vamos ter muito tempo, temos aí 15 dias, mas a gente vai ter que debruçar com a equipe aqui para verificar como é que a gente vai organizar essas contribuições aí. Tá? Mas, de fato, é importante essa observação. Gente, assim, são 4h27, eu vou passar aqui para os próximos passos, tá? Que a gente vai fazer. Antes eu queria verificar se alguém tem mais alguma manifestação, alguma sugestão, antes de passar para a parte dos encaminhamentos relacionados ao GT. Então, sem que ninguém ter manifestações, então a gente vai passar para a proposta aqui dos próximos passos. Os próximos passos serão o seguinte: primeiro é compilar essas contribuições recebidas, verificar a questão do que se trata de dúvida, do que se trata de posição, do que se trata de pleitos,
Caso alguém tenha alguma dúvida que queira encaminhar por essas questões relacionadas à operacionalização, caminhe aqui para a SE, a gente poder colocar isso dentro, mas faça isso breve, deixe isso para final dos 15 dias aí, tá? Caminhe aqui para a gente. Sobre as dúvidas que vocês empregos, a gente vai ter que dividir sobre o que é coisas que tem que ser encaminhadas para a CPP, o que precisa pode ser encaminhado para a SP Águas, enfim, a gente precisa organizar isso, tá? E depois que a gente tiver todo esse compilado, a gente encaminha aos membros, tá? Para a gente verificar, fazer uma validação com vocês, né? Caso a gente faltou um assunto aqui, faltou minha parte que não foi resolvido, a gente, depois que a gente consolidar isso, a gente dá um encaminhamento, tá? Para a Companhia de Parcerias e Investimentos e também com cópia para a SP Águas, a CBIL também, para eles terem conhecimento aí do assunto, tá bom? E a gente, conforme o André comentou hoje, fez uma reunião com ele verificou com o Edgar, né, que é o presidente lá da CPP, parece que esse prazo vai ser prorrogado com mais de 15 dias, então a gente tem esse curto espaço de tempo aí para fazer a compilação, encaminhar para vocês, ter uma devolutiva rápida e encaminhar isso para a CPP, tá bom? E para o SP Águas. Se alguém tem alguma objeção quanto a esse processo, a gente pode proceder dessa forma aí, vocês, por favor, aqui, a palavra está aberta para os demais. Oi, André, por favor. Não, acho que só me manifestar aqui, representando a SP Águas, acho que o que eu puder encaminhar, eu me coloco nesse papel aí, enfim, de fazer esse meio de campo com a SP Águas, eventualmente até a gente agendar uma reunião, enfim, até prévia, antes ao envio das próprias contribuições, enfim, para eventualmente já alinhar algum tipo de, esclarecer o que for possível, né, e acho que ficar como objeto mesmo da formalização algo que de fato a gente precisa ter como uma informação oficial a ser recebida. Porque, enfim, se a gente conseguir esclarecer antes, ótimo, mas o comitê oficializar o que de fato for necessário para ajustar, né, enfim, conforme os entendimentos. Eu acho que é bem interessante alinhar isso. Eu fiquei aqui só ouvindo, né, conheço o GT Empreendimentos, fiz até tem um artigo publicado sobre o GT Empreendimentos. Acho que é super importante envolver nesses processos de avaliação da outorga, enfim, acho que sempre foi muito salutar para os processos, as condicionantes, enfim, tudo que o comitê sempre propôs, né, então, acho que é super importante isso que está sendo discutido aqui hoje. Perfeito. Em tempo, antes de passar aqui para a finalização da reunião, eu queria que eu cometi um erro aqui, acabei esquecendo, o calor aqui da discussão. Eu queria justificar a ausência, tá, do Felipe Gobet, que é o nosso interlocutor entre o GTSAR e o SP Águas. Então, o André, que agradeço mais uma vez, ele está representando o SP Águas aí no Nordeste, tá? Então, pedi para fazer essa justificativa aqui de ausência, todo o tempo aqui, justificando a ausência dele aí, por compromisso que ele teve, voltou ao SP Águas, tá? Então é isso, tá? Obrigado, André, mais uma vez aí, e abro a palavra para os demais aí, caso ninguém tiver mais nenhuma manifestação, a gente passa o encerramento da reunião. Bom, sem manifestações, então 4h30 da tarde de sexta-feira, quero desejar a todos aí um ótimo final de semana, né? E pessoal da agência, da Secretaria Executiva, a gente vai sentar aqui junto aqui para fazer a compilação dessas contribuições aqui. O Agostinho, ele escreveu aqui antes de terminar a reunião, que o cronômetro será publicado no resumo dessa reunião, tá? Todo o GTSAR, o GTSAR, como assim como qualquer grupo técnico, está dentro do site dos comitês, tá? Esse material, mas especificamente essas contribuições, ela vai ser encaminhada para o e-mail aqui dos membros, tá? Somente aqui dentro do técnico do GTSAR, tá bom? E aqui está o Augustinho deixou o e-mail da Ana, que eu pedi para a secretaria fazer aqui a anotação para a gente também encaminhar esse ofício. Tá bom? Agradecer mais uma vez a todos, tá?
Agradecer também a presença da Lucia aqui, representando a Ana aqui, tá? Também o nosso agradecimento. É isso, gente. Obrigado. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Uma Excelente profícua reunião, como diz o Marcão, hein? Essa foi profícua, hein? Profícua, Essa aqui. Não profícua. Ô Sérgio, Vocês viram que eu fiquei caladinho aqui, né? Quietinho, só abri uma boca uma vez, hein? Porque falaram da cobrança, só isso. olha, eu quero saber que comitê de bacia que está fazendo reunião essa hora no Brasil. Pois é, cara. Acho que isso explica muito. Esse comitê é demais. Não, mas eu falo, eu infelizmente não consegui participar das reuniões, mas pelas transcrições, eu peguei as gravações, tudo, sabe, tá tenso, tá um pouco arriscado essa questão política, sabe, como está sendo feito, né? Talvez a gente precisa estreitar mais aí para levar essa experiência do PCJ aí, do pessoal da SPAGOS. Precisa mesmo. Muito bem. Parabéns, Denis. Obrigado. Excelente comissão dele. Então. Obrigado. Sextou. Então, Sextou.